we are talking about that, and he said that, well, we have already have a program with Germany, and our idea is to expand that. So maybe we can have this conversation in different. That sounds very interesting. Absolutely. Okay, and the other step is maybe try to a protocol, not so complicated for us, okay, in order to extend this classroom for 14 universities in Brazil, okay? The number of students is 220 professionals in master degree on these universities, okay? It's a big, and it's possible to translate for Portuguese and English, and tradução simultânea, simultaneous translation, and so good for us. Então, Robertson, vou traduzir para os meninos, né? A gente vai fazer uma tradução simultânea. Estamos fazendo, não sei se eles participam. Eles estão participando? Vocês estão participando aí do Paraná? Não, Jefferson. Nós tínhamos uma vaga, mas eu acabei... Não, mas os alunos estão participando? Você está divulgando o webinar que nós estamos fazendo? Isso, teve os webinars lá do... teve um que eu participei, né? Não. O que eu quero saber é se os alunos, se você então me põe em contato com um representante da turma ou alguém, para eu mandar, porque a gente está fazendo semanalmente webinars com o pessoal da Costa Rica, do México, do Equador. O próximo vai ser com o pessoal do Chile, entendeu? Eu costumo encaminhar, quando vem no link dos coordenadores, eu encaminho para os alunos na sequência. Ah, então perfeito. Então, por favor, alunos, participem. Alunos, isso vocês entendem. Welcome to Prof. Água. Sejam muito bem-vindos ao Prof. Água, ok? It's the big network in water resource gestion and management, and think about water, drainage, groundwater, seepage, okay, and the land studies too. Então, o Prof. Água é uma rede de 14 universidades para vocês, e agradeço muito, parabéns por terem passado no processo seletivo, viu? Franciele, Raquel, Josi e os outros que eu não estou vendo aqui, tá bom? Então, sejam bem-vindos. Nós estamos ao vivo no YouTube, né? Então, tem um link também do YouTube, né? Tem alguns participantes que devem estar participando pelo YouTube. Então, vamos dar início. Agradeço, Jefferson, agradeço. Vamos dar início, então, à aula magna, né? Lecionada, então, por Timothy McLendon. Vou passar a palavra e também pelo Michael. Vou passar a palavra agora para o aluno que vai fazer a apresentação, né, o Cícero, se ele puder rapidinho apresentar os palestrantes. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Vamos dar início, então, à nossa aula magna, fazendo a apresentação dos nossos palestrantes, já agradecendo enormemente a presença de Tim McLendon, Michael Molligan e do nosso professor Robertson Azevedo, que fez todo esse intercâmbio para que pudéssemos então realizar esse encontro e essa aula que vai falar sobre gestão de recursos hídricos nos Estados Unidos, no estado da Flórida. Agradecendo aqui a Universidade Federal do Paraná, campus de Campo Mourão, a CAPES, a ANA, essa parceria dessa noite com a Universidade da Flórida, com o Centro, né, de Gestão Hídrica também da Flórida, e os nossos acadêmicos e professores que fazem parte do programa, e ao professor Eudes, que é o nosso coordenador, Eudes José Arantes, que é o nosso coordenador aqui do campus da Universidade Federal do Paraná, no nosso programa Prof. Água, e agradecendo a presença também do professor Jefferson Nascimento, que é o nosso coordenador geral, por estar aqui presente nessa aula também, tá?
Então, vou dar início falando um pouco, resumidamente, do currículo do nosso palestrante, professor Michael Molligan, é diretor de Recursos Humanos e Relações Externas do Distrito de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Sudoeste da Flórida, onde trabalha há 25 anos. Responsável pelo treinamento continuado dos servidores do distrito e comunicação com autoridades, comunidades e instituições relacionadas ao uso de recursos hídricos, bem como disseminando o histórico do distrito. O nosso outro palestrante, o professor Tim McLendon, é advogado, professor vinculado ao Centro de Responsabilidade Governamental da Faculdade de Direito de Levin, Universidade da Flórida, e Gainesville, na Flórida. Há décadas mantém intercâmbio institucional na área de direito comparado, ambiental e social com entidades da América do Sul, incluindo do Brasil, a partir do contato com o Estado do Paraná. E o nosso professor Robertson Azevedo, que possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Paraná, em 1991, mestrado em Master of Laws in Comparative Law da Universidade da Flórida, em 1997, é doutorado em Ecologia em Ambientes Aquáticos da Universidade Estadual de Maringá, UEM, no PELA, 2016, e é promotor de Justiça do Estado do Paraná. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Ambiental, docente na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no Prof. Água, que é o nosso mestrado profissional em Rede Nacional e Gestão e Regulação de Recursos Hídricos. Bom, essa seria então a nossa apresentação inicial, para conhecermos um pouco dos nossos palestrantes, e agora eu passo a palavra para o professor Robertson, que vai fazer essa nossa intercâmbio, né, nossa ponte com os nossos palestrantes. Hi, Tim, Michael, he presented ourselves, and now it's up to you, Tim. You know how it works. Give me a few seconds to replicate you. Okay. First of all, I want to thank Dr. Arantes and also Dr. Oliveira, my good friend Robertson Fonseca de Azevedo, for the invitation to speak with you all. Ele inicialmente agradece ao professor Arantes, professor Nascimento e a mim pela chance de fazer essa fala. As Robertson said, usually the last 20 years we'd had groups of Brazilians up to the University of Florida for a week-long courses and site visits, including to the Water Management District, and I've always enjoyed the time we spent with Brazilian professionals, both law professionals, but also scientists and others. Como foi dito, há 20 anos há esse intercâmbio de profissionais do direito e técnicos que vão para a Flórida durante uma semana, tem aulas, visitam locais, audiências, inclusive os distritos de gerenciamento de recursos hídricos. E ele sempre teve muito prazer nisso. And in response to Dr. Oliveira's statement, we would certainly be interested in speaking more about possible collaboration. There's obviously a lot to be learned on both ends about water management, water pollution, how to clean, and so we would be eager to have those discussions at the University of Florida. E como o professor Jefferson falou, existe um grande interesse da parte deles, porque é interesse mútuo na questão de poluição das águas, no gerenciamento de águas, e a Universidade da Flórida está disposta a continuar nesse intercâmbio. So if we could go to the next slide. Próximo. Próximo, Cícero. É o Cícero que vai ser o nosso... Soreudes. Soreudes, que vai passar. So, briefly, what I want to talk to you all about this evening, I want to talk to you, I'll start by just explaining a little bit about how our legal system works and our federal system in the United States, because you kind of need to at least understand a bit of that. Então, o que nós temos que tratar hoje, o que ele vai tentar fazer, é a necessidade de nós termos um entendimento sobre o sistema federal americano. E esse é o objetivo da fala dele. And we'll look at the most important federal law that deals with water quality. That's the Clean Water Nós Act. vamos ver uma das principais leis
federais sobre o assunto, que trata de qualidade de água, que é a Lei da Água Limpa. We'll mention also a couple of Florida laws, Florida statutes that also affect water quality, and how they mesh with or how they work together with the Clean Water Act. E também vamos ver algumas leis estaduais e como elas se relacionam com essa lei federal, que é a Clean Water Act, a Lei da Água Limpa. And then we'll also speak briefly about the issue of water supply or water allocation. And at Robertson's request, I'll talk briefly about the distinction in my country, the very, very different types of law there is in the west of the United States as opposed to the east of the United States. E nós vamos ver rapidamente também, a meu pedido, aliás, a distinção que existe sobre a política de fornecimento de água na parte oeste em relação à parte leste dos Estados Unidos. And then I will finish up by talking about the hybrid system that exists right now in Florida under our act, and that will essentially set up Michael Molligan, who will follow me, and he will have what is the interesting discussion on how water is managed in the United States, and I think that will, so we'll leave him plenty of time to speak. E por último, o Tim vai falar de qual o sistema misto de política de aferição de água que existe hoje, que é vigente hoje na Flórida, e com isso ele dá o palco, né, para a parte realmente interessante do assunto, que é como isso acontece, que é a parte do Michael Molligan. So, próximo, por favor. In the United States, obviously, the United States is a federal republic with 50 different states. And what that means in the United States is different from Brazil is there are 50 different legal systems in addition to the federal one. Nos Estados Unidos, os Estados Unidos é um sistema federal. Ao contrário do sistema federal brasileiro, os 50 estados, eles mantiveram sua soberania. É um sistema federal diferenciado nosso. There's no comprehensive single system of environmental law. The most important environmental laws are probably federal, but they really depend on a lot of state laws to make them work and state agencies to work effectively. Não existe um sistema legal federal único. Existem algumas leis federais importantes e boa parte da legislação é de natureza estadual. Então, não existe uma centralização na legislação de meio ambiente. Generally, under our system, the federal government has authority to regulate interstate commerce. And a lot of activity that touches more than one state is included with regard to, say, wetlands. If birds coming from a nest or winter in a wetland area, that has been held to be enough of a link to interstate commerce that allows the federal government and federal legislation to touch it. So it is a very broad grant of authority to the federal government. Os poderes da União na Constituição Federal americana, norte-americana, eles são limitados. E um deles é a cláusula do comércio. Então, toda matéria que regulamente comércio entre os estados é matéria federal. E essa interpretação foi estendida para todas as áreas de rio e áreas úmidas, em que você, por exemplo, tenha a transposição de aves que saiam de um estado e frequentem outro. Então, o uso pelas espécies de áreas úmidas através dos estados significa que essa é uma matéria que pode ser tratada pela lei federal. Portanto, é uma extensão bastante ampla desse conceito que era originário da cláusula do comércio. The federal government also has the power to regulate and control federal property. And out west, that becomes tremendously important because there are some states like Nevada where 75–80% of the state's territory is owned by the federal government. So federal land use decisions are very, very important.
Uma outra área de competência federal nessa questão de recursos hídricos é o gerenciamento de áreas públicas federais. Isso é muito importante no oeste do país, onde, por exemplo, no estado de Nevada, 75% da área é pública federal e, portanto, está sujeita à autoridade federal nessa gestão. And even in Florida, and I'm not going to go into the situation with regard to the Everglades tonight, but one of the situations that makes South Florida so complicated is the fact that there is a big national park in the very Florida, Everglades National Park, and it needs water. It needs an amount of water, clean water, and it needs the quality of the water. And so that becomes a big factor in managing for the South Florida Water Management District in managing water. A gente não vai ter tempo de tratar de uma questão específica no sul da Flórida, que é a questão dos Everglades, que é uma área úmida muito importante, que é existe parque nacional associado a essa área, e ela depende de água em quantidade e em boa qualidade. E isso é algo a ser atendido pelo Departamento de Gestão de Recursos Hídricos do sul da Flórida. Mas esse é só um aspecto que mostra a complexidade da questão. And finally, the United States, the federal government has the power to control its own money. So, for example, where the federal government is giving money to the state, it can sometimes place conditions on that money. And so, for example, a lot of the work that is done in South Florida is part of a federal grant where there is a condition or requirement that the state also provide matching money that would go towards environmental reconstruction and cleanup. Então, na área do sul da Flórida, que existe um parque nacional, existe atribuição federal sobre isso. Uma outra questão é que, nos Estados Unidos, o governo federal tem atribuição sobre qualquer área para a qual seja destinado dinheiro federal. Portanto, se houver investimento federal em determinada área, ainda que sob a autoridade dos estados, por conta da origem dessa verba, isso dá autoridade ao governo central, ao governo federal, legislar ou agir sobre isso. The one quick point about the U.S. Constitution and most state constitutions create a right to a healthy environment. So that there is a huge body of law, but it is all statutory law. Próximo, is okay. Um ponto importante sobre a Constituição americana, isso decorre inclusive da época que ela foi criada, é que o direito ao meio ambiente não é previsto na Constituição. Portanto, toda a proteção jurídica ela é infraconstitucional. São leis federais ou leis estaduais. A Constituição não prevê o direito ao meio ambiente como faz a Constituição brasileira. And the other part is, how do the federal and the state laws relate to each other? Under the U.S. Constitution, a federal law is supreme over any inconsistent law by the states. Uma outra questão a ser exposta é a relação que se dá entre as leis federais e as leis estaduais. Existe uma cláusula da supremacia da lei federal na Constituição norte-americana. Qualquer lei estadual contrária a isso não é válida. But what we see with regard to water law is that there are some areas in which the federal law really doesn't apply. And the best example of that, for the most part, is groundwater, which is tremendously important. It's touched upon, but it's not the primary source. So there is to some extent an absence of a lot of federal legislation in terms of comprehensive legislation. So in that area, the Florida law... No entanto, existe espaço para as leis federais, isso fica muito evidente no caso da água subterrânea, em que não existe previsão constitucional para tratar disso. Portanto, os instrumentos a serem usados são basicamente da legislação estadual. The other is, the states are free to provide heightened or greater protection for the environment than is provided by the federal legislation. So, for example, in the area of safe drinking water, Florida legislation
has stricter standards than the federal legislation, and thus for that reason the Florida legislation essentially controls. Nessa questão de conflito aparente de normas, que é o nome técnico disso, o Brasil tem as suas próprias regras, a regra é da norma geral. Os estados sempre podem criar uma proteção maior do que a norma federal. O exemplo que ele deu foi o padrão de qualidade da água para consumo humano no estado da Flórida, que é mais exigente que o federal e que, portanto, prevalece. And finally, the federal government, under a lot of statutory schemes, is able to delegate authority, and especially administrative authority, to the states. And we see this with regard to a lot of the Clean Water Act, where a lot of the permitting has been delegated to the state of Florida. So either the Department of Environmental Protection or Mr. Molligan's agency, the Water Management District, is able to do permitting that really is established under the Clean Water Act, but it's delegated authority. Outro aspecto da relação das normas federais e estaduais é a delegação pelas normas federais para que medidas e autoridades sejam exercidas pelas regras estaduais. Um exemplo disso é que boa parte das licenças que são previstas na Lei Federal da Água Limpa são aplicadas pelo departamento no qual o Michael Molligan trabalha. O instrumental legal é federal, mas por delegação existe a estrutura administrativa dos estados. Próximo, por favor. This is just a map that shows a lot of the federally owned land in the United States. And as you can see, the West especially, huge amounts of land is owned by the federal government. The bottom of Florida, you can see there is the national park, and there's a few other small places, but especially the West. And just as I said. Essa ilustração mostra a quantidade de áreas federais, com destaque para o oeste dos Estados Unidos. Ao sul da Flórida, ele indicou uma área verde, que é o Parque Nacional do Everglades, e existe, na legenda, a ser disponibilizada depois, existem várias áreas indígenas, inclusive, que são espalhadas por país. I just mentioned Indian reservations that are scattered around him. Yeah, those are the, I think they're the sort of, they're sort of a greenish blue. It's hard to distinguish them. O que eu falei, eu fiz referência às áreas indígenas, tem esse, sei lá, azul, verde, esverdeado, para mostrar, né, a expansão e a proporção de áreas sob a autoridade federal no oeste dos Estados Unidos. Go ahead. Próximo, por favor. So the most important federal law is the Clean Water Act. It was adopted in 1972 as part of a host of environmental laws that were passed in over about a 5-year period in the late 60s and very early 70s. It followed a period of great concern about the quality of American water. And it was a time, especially industrial pollution was seen to be a big problem. There was a big event in Cleveland where the Cuyahoga River was so polluted by industrial waste and chemicals that it actually caught fire. And it was sort of a catalyzing event. Desculpem, eu estava fora. A lei que ele vai tratar é a Lei da Água Limpa, que é a mais importante de uma série de leis que foram editadas num período de mais ou menos 5 anos, no fim dos anos 60, começo dos anos 70, e que teve como o estupim o fato de que o rio Cuyahoga, em Cleveland, por conta da quantidade de efluentes químicos industriais, literalmente caught fire, pegou fogo. E a partir daí houve uma reação, e acho que a gente ouviu isso na aula de direito, uma reação, alguma coisa, criou-se o Estatuto da Lei da Água Limpa. Próximo, por favor. There's 3 essentially tools that the Clean Water Act has. One of them
it has a permitting system that we'll talk about briefly that is supposed to control pollution from point sources. Point source is, say, an industrial site or a specific source of pollution. Existem três principais approaches, mecanismos para trabalhar com isso. Um deles é o sistema de eliminação de descargas pontuais, em caso de poluição pontual, que é definida como aquela que pode ser atribuída a algum local específico da onde há emissão de poluente. There is also a system that is designed to at least come up with the levels of pollution that are possible to help control diffuse pollution from, say, agricultural runoff or stormwater. That is so-called non-point source pollution. Existe outro mecanismo que procura controlar, pelo menos em termos de média, de nível de poluição, aquela poluição decorrente não de pontos específicos, mas sim de superfícies, especialmente de áreas agrícolas. Mas o exemplo clássico são estradas, estacionamentos, etc. And finally, difusa. There's permitting to control impacts on wetlands. Todos esses estão associados à necessidade de emissão de licença para qualquer um desses tipos de poluição. E, finalmente, o necessário para qualquer atividade que tenha impacto sobre áreas úmidas. Próximo, por favor. The jurisdiction is very broad. It covers all of the waters of the United States. It's navigable waters, but essentially almost any surface water or associated wetland is included in the jurisdiction of the Clean Water Act. A competência, o alcance da lei das águas limpas é bastante ampla. Ela inclui não só todas as águas navegáveis, mas também águas associadas a essas águas navegáveis. E, portanto, é bastante ampla a aplicação. The big thing that is not really included, however, is groundwater or aquifers. They do not come within the scope of the Clean Water Act. Então, qualquer corpo superficial, de água superficial, que estiver associado com águas navegáveis, pode ser sujeito às regras federais. Mas uma grande ausência é de qualquer regulamentação federal sobre água subterrânea. Next slide, por favor. Próximo. I'm going to mention this, but I think Mr. Molligan is going to cover these. But under the Clean Water Act, the states are required to set standards for the water that deal with the use. Is it for drinking? Is it for recreation? Is it for agriculture? And also the quality of the waters for those uses. Ele vai mencionar algo do qual o Michael Molligan vai tratar, que é a necessidade dos estados estabelecerem a classificação das águas para determinados usos, para fins de usos, e também os padrões de qualidade química e física da água. Próximo, por favor. The most important point source control is something called the National Pollution Discharge Elimination System. And what this requires is that any discharge of a pollutant into waters of the United States that comes from a specific source, a point source, must have a permit. It can only happen with a permit. Dos mais importantes mecanismos é esse Sistema Nacional para Eliminação de Descargas Poluentes, que exige licença para qualquer atividade que tenha um ponto evidente, um ponto específico de poluição dentro de um padrão estabelecido de qualidade da água. And in Florida, the State Department of Environmental Protection has been given authority to essentially administer this program. So it's the state of Florida that sets standards. In other words, the pollution cannot violate those standards and get a permit. In other words, water that is discharged has to be clean to the level, the criteria that is set.
but the administration of it is essentially done by the state as delegated authority. Esse é um exemplo de autoridade delegada pela Lei Federal dos Estados. Na Flórida, é o Departamento de Proteção Ambiental o responsável por estabelecer os limites, o padrão. Né? O padrão é até o que deve ser respeitado quando do descargue de efluentes, para que isso seja respeitado em termos de padrões estabelecidos pelo Estado, que é quem também fiscaliza esse uso. E expede a licença. Próximo, por favor. So the criteria for these permits, sometimes there are specific limits on the pollutant, what can be done. Very often there is monitoring and reporting. In other words, what is actually being discharged you must know what you're doing. You need to, there is an affirmative duty to properly operate and maintain whatever system and keep quality records about that. And a lot of times there is the requirement for best management practices in whatever the industry or the site that is designed to minimize or limit the release of whatever hazardous pollutants. Traduzir o próprio slide. Então, existem várias limitações nas condições para esse licenciamento, que incluem a limitação sobre a qualidade de efluente, que tipo de efluente pode ser lançado, exigências sobre o monitoramento e mecanismos de informação sobre o recurso hídrico, o dever de operar e manter os sistemas de maneira adequada, exigências sobre como manter informações do uso e também condições sobre o que deveria ser feito no caso de emergências, quando o sistema não opera adequadamente. E é sempre tentado utilizar o critério das melhores práticas, para minimizar a possibilidade de lançamento de resíduos poluentes ou tóxicos. Isso, às vezes, são medidas simples de tomar conta, né, de fazer as coisas direito, de tomar conta da casa. Próximo, por favor. The enforcement of the Clean Water Act is done on a couple of different levels. There is an administrative level, which either is orders by the agency to comply, and penalties if you do not, fines especially. There's also the possibility that the Environmental Protection Agency or the state agency can go to court to either collect fines or obtain an injunction, a court order to stop certain pollutions. And then finally, there is also under the Clean Water Act the possibility of citizen enforcement suits, where citizens are able to enforce the act where there is a violation. And even under the federal act, it's not necessarily the same under the state versions, but under the federal act, there's also the possibility of attorney's fees if they're successful. Os instrumentos, né, para efetivação das regras da lei da água limpa são de 3 ordens, basicamente. Determinações administrativas, né, com a obrigação de fazer, estabelecidas pelo órgão, pela agência administrativa. Inclusive, com multa no caso de descumprimento. Ou ainda, a possibilidade dessas agências públicas entrarem na justiça para condenar quem está em descumprimento numa obrigação de fazer, ou multa. Inclusive, e de novo relembrando que é uma lei do começo dos anos 70, existia uma provisão para que ação popular ou cidadãos ou organizações pudessem entrar com ações judiciais. Inclusive, em algumas questões, com a possibilidade de ônus da sucumbência, ou seja, se a entidade ganha ação da empresa, ela não tem os custos, seus custos para os advogados pagos, como é a regra no sistema norte-americano. Próximo, por favor. So, one of the most significant problems with pollution today is it's no longer point source. It's easy to control point sources for the most part. It's non-point source pollution that is very difficult to control.
We're talking about, water runoff from roads, from parking lots, from agriculture, forestry, or construction, something from a septic tank, for example. And a lot of it is sediment and nutrients, a lot of it coming from agricultural runoff. That is the largest source of non-point source pollution. Atualmente, o maior problema não é, como já foi, essa é a origem, né, das fontes pontuais de poluição. O grande problema se dá com as águas superficiais, é pela poluição difusa, decorrente principalmente da agricultura, mas também de estradas, de estacionamentos, de áreas impermeabilizadas, práticas agrícolas ou florestais, e inclusive vazamento de fossas sépticas, etc. Então, a poluição difusa é o maior problema, especialmente pela condução de sedimentos e nutrientes aos corpos d'água. Atualmente, esse é o maior problema e maior difícil solução. Próximo, por favor. So, the Clean Water Act does not directly control non-point source pollution. And we'll talk about what it does do in a second, but the primary measures really are state programs that manage this, and it's combined with state, local, and whatever federal land management, or city programs that deal with runoff and stormwater and other things like that, as well as programs like under the Department of Agriculture that deal with agricultural runoff, especially the option of best management practices. So for the most part, a lot of the real control is done at the state level, and that again is going to be something you'll hear from Mr. Molligan in a few minutes. Não havendo previsão na lei da água limpa federal sobre a poluição não pontual, a maior parte das medidas existentes para combater esse tipo de poluição se dá pela legislação estadual ou pelo gerenciamento das áreas que são públicas e federais. Então, o instrumental para combater essa poluição difusa está dentro das atribuições estaduais, e esse é um dos aspectos em que o Michael vai abordar. Inclusive, isso diz respeito, né, a cidades, agricultura e outras fontes de água que venha. Basicamente, a água, que no Oeste Paraná é um grande problema, águas da chuva, né? A erosão decorrente de água superficial, escoamento de água superficial. Próximo, por favor. What the Clean Water Act does do with regard to non-point source pollution is it requires the states to essentially evaluate their waters, and come up with what's called a total maximum daily load. And that is how much pollution can a certain body of water absorb from all of the water sources, all of the pollution sources, that would still meet water quality standards for drinking, for the environmental, for recreation, whatever. Uma das exigências required to come up with this evaluative model. Uma das exigências que a lei federal faz sobre os estados é o estabelecimento de um padrão de qualidade de água que determine qual é o máximo de capacidade suportável nos sistemas para os diversos usos, seja para fins industrial, fins de recreação. Então, tem que estabelecer um padrão que possa ser tolerado numa média para que sejam adequada a água, a qualidade de água dentro desses padrões referentes aos usos possíveis. Próximo, por favor. The third piece of the third big piece of the Clean Water Act has to do with impacts to wetlands. And here again, similar to the point source pollution, what this says is that any discharge of dredged or filled material into the wetlands or the water can only happen with the specific permit. Um outro item importante, instrumento importante
previsto na Lei de Águas Limpas é a necessidade de licença para qualquer atividade que cause dano, seja pela drenagem ou pelo preenchimento de áreas úmidas. Então, qualquer atividade que implique nessas duas condições que afetem áreas úmidas necessitam de licença. Próximo, por favor. So, essentially what we're talking about with regard to wetlands, these are areas that are either always but also occasionally covered by water, either surface or groundwater, that would have whatever vegetation that is typical of wetlands. Áreas úmidas são aquelas áreas que sazonalmente ou permanentemente são cobertas com água e apresentam uma vegetação típica de áreas úmidas. I want to skip the next 3 slides, but I just want to, you can look at them, and I just want to say, it includes, the coverage of the Act includes things, if you go to the next slide, próximo, por favor. Ele vai pular uns slides, mas só para Adjacent dar uma olhada. wetlands, yeah. So anyway, any wetland that is adjacent to waterways would be covered by the Act. And also, I mentioned this earlier, this idea of isolated wetlands. And so there's a big dispute about isolated wetlands. Traditionally, if, for example, there were migratory birds that would come from state to state that nested or whatever on some of these wetlands, that was traditionally enough to make this isolated wetland part of the scheme under the Clean Water Act. There have been a few court cases that have said that's going a little bit too far. And so it's kind of done on a case-by-case determination, looking at just how often is it wet, what are the connections that might exist as to whether or not the Clean Water Act covers it. Frankly, it's an area that right now there is a high degree of ambiguity in the law that really for donors is a little bit scary. Ele dá notícia de uma polêmica atual, inclusive causa certo espanto, causa preocupação, é o fato de serem distintas. Pode passar para o slide superior um pouco, que são as áreas conectadas, as áreas úmidas com conexão com áreas navegáveis, portanto, estão dentro do escopo da lei das áreas úmidas, e para baixo, as áreas úmidas isoladas. Até recentemente, bastava a existência de espécies migratórias que usassem essas águas isoladas no seu processo de vida, que isso daria autoridade, por conta da cláusula do comércio, para que a lei federal se aplicasse. Em algumas recentes decisões judiciais, isso está sendo questionado. E esse critério do uso dessas águas isoladas pela avifauna já não está sendo mais considerado em algumas decisões como suficiente para a aplicação da lei da água limpa nessas áreas isoladas. Próximo, por favor. The activity that's regulated here, remember, is discharge of dredged or fill material. So any activity that's not really discharging something, it can still be hazardous or destructive of the wetland, but it really doesn't go through this statute. A lot of land clearing, though, is covered, but I do want to mention most traditional farming or traditional forestry activities are not covered by the Clean Water Act, even where they might incidentally touch on wetlands. That doesn't mean they're not covered by something else, but they're not covered by the Clean Water Act or by Section 404. Então, nota do tradutor, eu traduzi 2 slides atrás que necessitavam de licença a drenagem, né? Então, não. O artigo 404 da Lei da Água Limpa exige que a conduta, e limita a conduta que precisa de licença, ao preenchimento de áreas úmidas com material de aterro ou de formas de resíduo. Então, é o preenchimento que afeta. A maioria das atividades agrícolas e florestais, é um alerta que o TIM faz, não estão cobertas
pela exigência de licenciamento para essa atividade, porque o artigo 404, a redação, é no sentido de aterro de áreas úmidas com qualquer tipo de material escavado ou de preenchimento. And I'm going to skip ahead here, but I just want to mention the permits do require an establishment that essentially there's a public interest review. There's a balancing for the permits. And the other thing is that and the authority to issue the permits, traditionally it was the EPA or the Corps of Engineers, but here it also sometimes is delegated to the states. And in 2020, Florida, the state, the Florida received the authority to issue these permits. Ele vai pular algumas coisas, mas só fez referência a que normalmente a licença é expedida pela EPA federal, pelo órgão federal, ou pelo Corpus de Engenheiros do Exército, que tem uma função de gestão de recursos hídricos lá, mas desde 2020 a Flórida teve o poder delegado de emitir essa licença no aterro de áreas úmidas. Let's skip ahead beyond the permitting criteria and mitigation, because I know out of time. I want to speak briefly about ele quer pular um pouco para baixo, supply. Porque ele quer falar sobre o fornecimento de água. Which slide is that, Tim? Aí. This one here, water supply allocation. Typically, the federal law is not the primary source. We're looking a lot of times to state laws, but under state laws, the federal government, because of its property, and including the Indian tribes, may have rights to water. Essa é uma área, né, do suprimento de água e alocação de água para os diversos usos. É um exemplo no qual a lei estadual é prevalente. No entanto, há que se considerar que nas áreas federais e áreas indígenas, por exemplo, essa autoridade passa a ser federal. If you move to the próximo slide, please. This is a map of precipitation in the United States. And if you look, running right down the middle of the country, you can see a big difference in the amount of water. The west of the United States is very dry. The east of the United States is much wetter. Essa é uma imagem da quantidade de água que cai que existe nos estados, ou no país, nos Estados Unidos, e dá para ver que bem no meio do divisor continental, você tem uma área sem disponibilidade de água, que é bastante seca. Já em azul, especialmente no leste, existe uma grande disponibilidade de hídrica. So if you move to the next slide, that actually, there is the distinction is generally the West has one type of water appropriation or water law, and the East has a different one. E como se vê nesse outro mapa, genericamente, ao oeste existe uma forma, determinadas regras sobre apropriação de água, e ao leste existe uma forma distinta de regramento sobre apropriação de água. Próximo, por favor. E não é coincidência, né? In the West, where water is very, the story in the West is that in the West, liquor is for drinking, alcohol, and water is for fighting over. Because water is very, 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 it's a very treasured resource. História do Oeste, let me tell them this first. A história no Oeste, a anedota do Oeste é que o álcool é para beber e a água é para brigar. Sempre houve muito conflito associado à apropriação de água na história do Oeste norte-americano. So under this system, there's no shared use of water. In other words, you have a water right. If you get to it first, you have the first right, the earliest right. You're entitled to more water, and any junior right, you're subject to the use by the more senior water rights. Esse sistema no Oeste norte-americano é de quem chegou antes tem direito.
quem tem a anterioridade do acesso à água tem um direito sênior, né, em relação a um direito minoritário de quem chegou depois. Quem chega antes leva. Note also, the water must be used. If it's not used, the water right can be lost. Há de notar também que um dos critérios básicos desse sistema é que essa água tem que ser usada. Se não houver o uso dessa água, o direito de uso é perdido. So if you move to the next slide. So here you see at the bottom a senior user from 1910. If there is low water, he has the first right to everything he needs. The 1970 water right, he only gets his water after the 1910 water right holder obtains what he has a right to. Então a ilustração mostra a jusante para baixo, alguém com uso mais antigo, que tenha sido atribuído em 1910. Em caso de escassez, essa pessoa tem o direito de ter a plenitude dos seus interesses contemplados, para só então aquele uso menor, o uso mais recente do júnior, é que depois satisfeito o uso pelo anterior, é que ele pode fazer uso dessa água. Próximo slide, please. There is some obligation that the water use is of a beneficial nature, but I mean, all agriculture, industry, mining, other things like that are considered a beneficial use. Existe a necessidade que assigned a priority date. Existe a necessidade que esse uso seja beneficial, mas qualquer atividade que dependa do uso de água agrícola, industrial, mineral, preenche esse critério. A principal característica é quem teve a seção mais antiga do uso. A outorga mais antiga prevalece. Próximo slide, please. The rights can be either consumptive, in other words, a right to use the water and use it for irrigation, for feeding animals or watering animals or industrial mining, in other words, the water is consumed, or non-consumptive, fishing, recreation, water habitat, those things. Those would both be beneficial uses of the type that would obtain an appropriate water right. Dois exemplos, duas categorias de uso beneficial de água que justificariam a concessão de recursos hídricos são aqueles usos consultivos para fins de irrigação, dessedentação animal, ou para fins industriais de mineração, ou usos não consultivos, seja na pesca, recreação, manutenção da vida silvestre, qualidade da água, condições ambientais adequadas. Próximo, por favor. The right can be either to direct the flow, to take the water and move it out, or to store water. That's any of those uses are fine. There's no preference that is given. Não há preferência para qual tipo de uso vai se dar. Pode ser o uso de retirada direta do recurso do corpo para o consumo, ou ainda o armazenamento de água para futuro uso. But note, in the next próximo slide, they are distinct rights. So, for example, if you have the right to direct flow, you have the right to have the water flow over it, like in an irrigation ditch. But you do not have the right to store it. That is a separate right. A distinção é o uso que vai se dar. Se você tem, se a sua permissão, sua outorga é para uso da água fluindo, você pode usar em campos de irrigação. Agora, se a natureza da outorga for para estocagem, é assim que tem que ser dado uso. Próximo. Eastern water law has traditionally been called riparian rights. In other words, under this system, those landowners who were adjacent to the water had a right to the reasonable use of that water whenever they had it, without a permit. No leste, o sistema é chamado de direito ripário.
Qualquer pessoa que tenha acesso à água tem direito de uso, independente de quando se deu esse acesso. And note, it is reasonable use. It is not linked to a fixed quantity. So, for example, if you move from growing some crop that requires, say, 100 acre-feet per year to another crop that is more intense and requires, 300 or 400 acre-feet per year, that's permitted as well, because it is a reasonable use and it's not wasted. E o uso tem que ser um uso razoável. Então, dentro de um grau de razoabilidade. Se você usa 100, ele deu exemplos em pés quadrados de água para uma irrigação e for aumentar para 300 ou 400, se for razoável, e isso parece razoável, você tem direito para esse incremento do uso, desde que dentro dessa razoabilidade. Não há quantidade fixa. Próximo, por favor, and I'm almost done. I'm going to mention Florida, and then I'm going to get out and let... Note, this is the other thing. It's land-based. In other words, if you have the land, you have the right. You don't lose it if you don't use the water. You still have the right. Uma outra diferença é que não é necessário você fazer o uso dessa água para ter o direito de uso. Como esse direito decorre da posição ripária da propriedade, o não uso da água não significa a abdicação dessa possibilidade. And note also that if there's a shortage of water, it has to be used, your amount that you get that's reasonable is also reduced. So, for example, it's not like the Western law where you get it first and you get all you need. If there's a shortage, everybody's rights are reduced. Também ao contrário do sistema do Oeste, se houver uma falta, se houver restrição na quantidade de água, a sua capacidade de retirada tem que ser reduzida de acordo com essa dificuldade, e não como é o contrário, em que sua finalidade pode ser adequada, pode ser efetivada independente disso. Próximo, and that will be my last slide. Florida used to be a pure riparian state, but it's not anymore. It's a hybrid system. Under the Florida Water Law, Water Resources Act, water in Florida, both surface water and groundwater, is held in trust by the state for the citizens. It's a public resource. And ownership of the land does not equal ownership of water or an automatic right to use water. A Flórida já foi um sistema que acabou de apresentar, o sistema ripário. Atualmente, desde a edição da atual Lei dos Recursos Hídricos da Flórida, é um sistema híbrido. A propriedade da área, do terreno, não significa garantia de acesso à água. Toda a água superficial ou subterrânea é de interesse público e está sob a responsabilidade de gestão do Estado da Flórida. This law established the water management districts to regulate the right to use water and to access water and to control it, essentially. And for that reason, I think this is where I will conclude, and I'll turn it over to Mr. Molligan, who will give the practical discussion about just how the water management districts work and how they implement this law. And thank you so much for your attention. E essa lei estadual dos recursos hídricos que estabeleceu a divisão do Estado da Flórida em 5 distritos de gerenciamento de recursos hídricos, e ele acha que esse é um momento interessante para que o Michael possa assumir. Vou pedir uma coisa, você pode passar o slide que mostra esses 5 distritos ali? Professor Paulo Roberto está presente? O professor Paulo Roberto está na nossa assistência. Podia... Estou sim, Roberto. Pode falar durante 3 minutos? Eu vou e já volto. Ok. Presente para o professor Eudes e para o professor Jefferson. Viu? Paulo Roberto. Estão me ouvindo? Está dando muito eco. Você tem que desligar pelo menos um dos 2 microfones seus. Se você está no computador e no celular.
desligo do celular, fico só, desligo do computador, fico só no microfone do celular. Aí fica melhor. Pode ser? Ok, deu certo? Ah, perfeito, agora tá ótimo, tá vendo? Maravilha, maravilha. Boa tarde, professor Eudes, né? Boa tarde ao Tim, né? Boa tarde ao Michael, né? Um grande prazer, né? Saber da participação de ambos aqui. Há 25 anos eu coordeno um programa, juntamente com o Robertson e o Dr. Sancler Honorato Santos, um programa com a Universidade da Flórida de intercâmbio voltado para advogados, juízes, professores de direito e alunos de pós-graduação. E o TIM tem desenvolvido um trabalho fantástico. E em todos os anos nós visitamos uma agência de águas, onde nós podemos ter ideia do quão sério é o tratamento dado pelo Estado da Flórida aos recursos hídricos. E durante muitos anos o Michael Molligan nos recebeu nessas agências de água, nos mostrando e enriquecendo muito o nosso programa. Tá? Nós sabemos da importância da água. Para se ter uma ideia, hoje no Brasil só 1% das indústrias reutilizam a água. A reutilização liberaria 1,65 bilhão de litros de água por dia no país. Nós devemos, em 2050, devemos ser em torno de 10 bilhões de habitantes no planeta. 2/3 não terão água para beber nos lugares onde vivem. Vão morrer de sede? Certamente não, mas vão ter que ir a alguma parte do mundo buscar água. E nós somos a caixa d'água do planeta. O Brasil tem as maiores reservas de água doce do planeta. Só o aquífero Guarani é capaz de atender a demanda mundial por 300 anos. Temos mais agora a recém-descoberta do aquífero Alter do Chão, que pode dobrar a capacidade, tem uma capacidade do dobro, 2,5 vezes, na verdade, a capacidade do aquífero Guarani. Houve um episódio muito engraçado que o Dr. Sancler, já sabendo da resposta, numa das visitas à agência de água, ele perguntou ao Michael Molligan, eu gostaria de saber quanto % do esgoto coletado é tratado antes de ser dispensado aqui no estado da Flórida. Deu-se um silêncio muito pesado e o Douglas falou, eu não entendi bem a pergunta. Não, quantos % do esgoto que vocês coletam, vocês tratam? Não, é 100%, porque em algum lugar do mundo jogam água no corpo d'água, jogam esgoto sem tratar. Infelizmente, só 40% dos esgotos gerados no Brasil são tratados. 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Dos 85% dos rios monitorados pela SOS Mata Atlântica não têm boa qualidade de água. E mais de 70% das doenças levam a internações que decorrem de contato com a água suja. Então, vejam, a gestão dos recursos naturais, felizmente, a partir de meados do século passado, ela passa a ser uma ação holística, uma ação integrada de vários saberes. Hoje, ao lado dos biólogos, dos químicos, dos engenheiros em geral, nós temos os economistas, nós temos os juristas, nós temos os sociólogos, os pedagogos, tudo buscando a construção da sustentabilidade. Então, é motivo de muita alegria para mim que há mais de 30 anos sou pesquisador na área do direito ambiental, sou da primeira geração do direito ambiental. É uma grande alegria poder ver reunidos profissionais dos mais diversos saberes para discutir a qualidade da água. E nessa maravilha tecnológica, podemos contar com pessoas de tão alto quilate como são os colegas da Universidade da Flórida, a quem
eu quero deixar um grande abraço, meus cumprimentos pela iniciativa e meus cumprimentos aos professores e alunos dessa valorosa instituição. Agradeço a oportunidade da participação. Obrigado, professor. Professor Jefferson, você quer falar 2 minutos? Responder ao professor Paulo Roberto? Perdão? Por favor. Falar sobre o Prof. Água, rapidamente, professor sim. Paulo Roberto. Bem, então, eu concordo. Boa noite de novo a todos. Fala em português ou em inglês? Em português. Eu só vou explicar para eles que a gente está conversando. Tá. E aí, se eu falar com o Paulo Roberto sobre o Prof. Água. Tá. Michael, we are just talking, among universities in Brazil. Okay. The floor is yours. Sorry, I speak in Portuguese, but the main point is the Prof. Água don't have only engineers or only geographers or only biology. Prof. Água have, como o professor falou, advogados, antropólogos, geógrafos, biólogos e engenheiros, né? Então nós temos aí tanto de um lado, como professores do Prof. Água, essa pleiade, essa diferença em termos de formação básica, como também do lado dos alunos, tá? Por quê? Porque ele ele tende a estudar, ele estuda a parte de gestão, e gestão, como o professor Paulo Roberto falou, é holística, né? Infelizmente, nós temos muitas lacunas ainda no Brasil a serem sanadas, né? E uma das grandes lacunas é exatamente essa questão de capacitação, the student capacitation of workers in management water. Okay, it's so difficult for Brazil because you have a lot of localities, a lot of cities don't have enough money for this, don't have a lot of universities, for example, and the distance of Brazil is so great. Então, as distâncias no Brasil são muito grandes e as cidades são muito pequenas, às vezes não têm infraestrutura e não têm universidades. For example, Campo Mourão. Campo Mourão is a little city, okay? Not a big city like Curitiba, São Paulo, but we have a wonderful and so best universities in the Paraná state. Okay? Campo Mourão tem uma das grandes universidades do Paraná. And the professors of Campo Mourão have qualified in degrees, master degrees, PhDs, and increase the knowledge of the students. Então, os professores de Campo Mourão têm mestrado, doutorado, pós-doutorado, PhD. Então, isso aumenta a capacidade dos alunos. And the principal point is the contribution to the society, from the academy to society. Don't only the walls of academy. Change the fences, okay? Close, open the doors. Don't close the doors. In my opinion, university is not the Olympic Olympic mountain, okay? It's the base of the education for a country. If the country, United States is a big country because it have education, quality of education for all people, not for a little percentage of the population. Then it's so important. Então, isso é muito importante. A gente tem profissionais no Prof. Água de todas as áreas, né? E também forma, né, profissionais que vêm de todas as áreas. Então, professor, seja muito bem-vindo aqui à aula, agradeço muito as suas palavras, né? Não sei se o senhor conhece mais a fundo o Prof. Água, quando quiser conhecer, é só convidar a gente para a gente mostrar, inclusive, em GDS, Global Development Sustainable, okay? We have, for example, we have maybe 17 Global Development Sustainable, but in Prof. Água, our research complies in 11 of these 17, okay? A lot of people in diverse
areas. It's so good for us and so good for our country. Muito obrigado, Sr. Jefferson. Fico também à sua inteira disposição. Em tudo quanto puder contribuir, será um grande prazer. Estou à disposição aí do Prof. Águas. O professor Robertson tem me informado a respeito. É um programa fantástico e terei o maior prazer em participar em qualquer nível. O que precisar para programas de pesquisa, para aulas, para bancas, o que precisar. Sou um voluntário permanente. Conte comigo. Todos nós somos voluntários, professor. Todos nós, tá bom? Muito obrigado. Realmente, muito obrigado. Legal. Obrigado, Michael. We're connecting our nets here using you guys as our treat. The floor is yours. Go ahead. Okay, so, well, thank you very much. Boa noche, I think you say, and your English is far better than my Portuguese, so thank you very much. Very good. I'm really appreciative to be here. I'm going to try to get through this as quickly as possible because I really enjoy the question. It's a big joke. I really enjoy the question phase, so I'm going to try to get through this as quickly as possible. É prazer para ele estar aqui. Ele vai tentar correr para chegar ao fim, porque ele está muito interessado. Por favor, não nos decepcionem no período das perguntas. But one thing I've learned with dealing with water is that on the surface, everything looks very clear, but it's always much more complicated than it seems. Uma das coisas que ele aprendeu trabalhando com água é que aí na So this is a map of Florida, and we are not like a utility. We don't actually supply people water, but we have a lot of projects associated with that, and I'll talk a little bit about those. Sobre esse suprimento a consumo, eles não são uma concessionária que presta o serviço de abastecimento público. Eles trabalham com isso e tem muitos projetos associados a isso, mas eles não são uma concessionária, uma empresa de fornecimento de água. And our mission is very simple. It's protect the water resources, meet water needs, and reduce flood risks. E a missão é bastante simples, proteger os recursos hídricos, atender as demandas que existem por água e reduzir os riscos de enchentes. Everything we do is directed toward those 4 areas of responsibility and those 3 points in our mission statement. Tudo que eles fazem está associado com essas 4 áreas de atuação e com esses 3 itens da missão institucional. Próximo, por favor. So I'm going to talk now a little bit about some of the core business practices, those things that we have to do well to be successful. Eu quase não traduzi, ele vai tratar dos core business processes, os processos reais de gestão, aquilo que eles têm que fazer para dar conta do recado. So the first one would be water resources planning. One of the things we do is we look at how much water do we need today, how much water do we project we will need in the future, what are some of the water sources that could help meet those needs, what are some of the costs associated with those water sources, and who are some of the people that could develop those supplies to meet those needs. O primeiro é o planejamento dos recursos hídricos. Eles precisam saber quanto de água que tem hoje, quanto se terá no futuro, quais serão as fontes de água, quais são os custos de acesso a essa água e quem são as pessoas que vão possibilitar esse acesso. Another thing that we do that's critical to what we do is projects. We help fund projects, and I'll talk a little bit about that in a little bit more depth in a little bit, but we have to fund water resource projects to get things to happen. Outros são os projetos. Uma das destinações dos fundos que eles recebem é o financiamento de projetos. Ele vai tratar disso mais detalhadamente à frente, mas é uma das principais atribuições. And one of the ways, the only way really that we can accomplish that is to have financial sustainability. And we do that. We take that money that we get from the property tax dollars, we use it very efficiently, and we don't incur debt. So we're a pay-as-you-go, no-debt organization. I think you're on mute. O recurso deles, pode o anterior, por favor, os recursos dele vêm daquela capacidade tributária de
advinda de transações imobiliárias, e é com esse dinheiro que eles pagam todos os programas. Eles têm uma política financeira de não ter débitos, então eles pagam tudo à vista, eles têm uma política institucional de débito zero. We also have a regulation. We have regulation responsibilities given to us, and I'll give you a little bit more detail about our regulatory program a little bit later. Eles têm responsabilidade normativa, eles estabelecem resoluções, e através de resoluções, eles estabelecem normas, e ele vai tratar disso um pouco mais à frente. We also own and manage lands for a variety of water resource purposes, and we own and operate structures that provide flood protection. Eles detêm e gerenciam áreas úmidas, áreas de terra, com interesse para recursos hídricos, e eles também operam e gerenciam equipamentos associados a esses usos. We are a science-based organization, so we collect a huge amount of data, but the only way that data is really useful to anyone is if it's collected and organized and kept and made available in such a way that people can use it to make decisions. So knowledge management is another critical core business process. Eles são uma instituição baseada em dados científicos. Eles produzem muitos dados, mas dados científicos só são úteis se eles estiverem bem organizados e disponibilizados. Então, eles têm um grande esforço em fazer o gerenciamento do conhecimento. And finally, and just as importantly, is engagement. There's really nothing that we do on our own. We have to engage all of our critical stakeholders. We have to engage the people that created us and oversee us. We have to engage the people that we need as partners. We have to engage the general public, and we have to engage our staff, because if our staff don't do a good job, we're not going to be successful. E, por último, não menos importante, o engajamento. Eles têm a função de fazer com que as coisas funcionem, que as pessoas apoiem nisso. Eles têm que prestar conta e se inserir com quem os criou, com os principais usuários, com a comunidade, com os parceiros, e isso se faz através desse engajamento contínuo. Próximo, por favor. This slide shows a breakdown in water use type, and this is the one slide that we didn't get translated, so I apologize about that. But just to show you, on the right-hand side of that pie chart, that lighter blue color is public supply, and you can see that public supply is about half of the total water use in our district. Esse foi o único slide que não foi traduzido. Ele quer chamar atenção para o azul claro, que fica do lado, né? Essa é a principal principal função, que é para fornecimento, abastecimento público. Tipo de uso. The dark blue section on the left-hand side is the second largest use, and that's agriculture. O azul escuro, do outro lado do diagrama, é o uso agrícola, que é o segundo maior usuário de água no distrito. In total, we use about 1.1 billion gallons of water a day in our district. Em média, eles usam 1,1 bilhão de galões, que são 4 litros de água por dia no distrito. Próximo, por favor. So where does our water come from? Most of our water, about 80% of our water, comes from the aquifer, and that's porous, mostly porous limestone rock that's underneath the surface. 80% de onde vem nossa água, 80% vem dos aquíferos. É uma área de karst, né, de arenito, me ajudem aqui, alunos, muito porosa e que tem uma grande capacidade de absorção e retenção de água. The aquifer that we have is incredibly productive and contains a lot of water. But because of the geology and the variable geology, taking out huge amounts of water out of that aquifer can create environmental problems. O aquífero utilizados na Flórida são muito ricos, tem muita água, mas por conta da geologia e da geomorfologia, a retirada de grandes quantidades de água causa problemas ambientais muito sérios. Próximo, por favor.
So these are some examples of what can happen when you take too much water out of the aquifer. The top right picture is from what is supposed to be Big Fish Lake, but it's a pier that's going to nowhere. Então, área cárstica de calcário, obrigado, Júlio Paloni, pela colaboração. Esses são alguns exemplos de aspectos de danos causados pela retirada excessiva de água. Aquela foto do campo superior direito é do do Lago Grande do Peixe, e que vocês podem ver que está sem água decorrente dessa retirada. And on the left-hand side, the pictures on the left-hand side show that there was so much soil subsidence from pulling out this water that it exposed the roots of cypress trees, and many of them simply collapsed. E as fotos à esquerda demonstram que houve retirada tão grande de água do subsolo que o solo erodiu e que as raízes dos ciprestes aquáticos foram expostas e removidas por conta exatamente da erosão causada pela retirada da água do substrato. Taking out too much water from the aquifer, more than it can safely yield, what's called a sustainable yield, can dry up lakes and wetlands, can reduce river flows, and can induce saltwater intrusion along the coast. A retirada excessiva de águas do substrato, do subsolo, pode criar não só secar corpos hídricos, mas permitir a infiltração de água salina nesses aquíferos. Próximo, por favor. So I apologize in advance because this is a very busy map, but I'm just going to make some basic points with it. Ele pede desculpas pela poluição desse mapa, mas ele quer só chamar atenção para alguns dos itens que estão ali. My district is outlined in orange, and if you look at the northern part, the top third essentially of my district, you'll see it's just plain, sort of yellow colored, and that means that area does not have a water use caution area. In other words, there haven't been negative impacts from withdrawals. Ele mostra que a parte mais ao norte do mapa, que é o norte do distrito, essa é uma área que não está sobre um sistema político de restrição de uso, e eles não sofrem. Nessa parte não há uma crise com abastecimento de água naquela região, mais ao norte. Virtually the rest of our district is in what's called a water use caution area, which is an area where groundwater withdrawals have caused resource impacts or are expected to cause resource impacts within the near future. Virtualmente todo o resto da área do distrito está numa situação em que há uma política de cautela no uso de água por conta da retirada excessiva e que precisa ter uma medida mais restrita. Now, we've had some success in reducing groundwater withdrawals. In fact, in that dark blue area that encompasses 3 counties, we have reduced groundwater pumping in that area by about 40% from a well-filled system. Já tiveram sucesso dentro dessa política de restrição do uso da água do subsolo, na parte mais azul, escura, mais urbanizada, eles tiveram sucesso em reduzir em 40% a retirada de água subterrânea para abastecimento. And we've done that by helping to pay for alternative water sources, bringing on surface water sources, desalination, storage, and promoting conservation. E eles conseguiram diminuir essa dependabilidade na água subterrânea por alternativas, seja na utilização de água superficial, em processos de dessalinização e de economia de recursos e reuso de água. Próximo, por favor. There's no one specific, what we would call, and I don't know if there's a translation for this in Portuguese, but there's no one silver bullet, no one single cure to address our issues. It's really a matter of using multiple tools in the toolbox to achieve your gains. Não sabe da existência da expressão bala de prata. No Brasil não existe, em português não existe uma solução única, mágica. Na verdade, o que é preciso fazer é usar de todo o instrumental que está à disposição do gestor.
You know, one of the strongest shapes known to man is the triangle, that three-pointed object, and it's much like a three-pronged stool. It's a very sturdy stool, and really our approach to dealing with these things fall into three basic foundational elements. One would be regulation, one is financial incentives, and one is outreach or engagement. Ele faz uma referência ao símbolo, né, e à estrutura do triângulo, esse velho conhecido da humanidade, né, dos 3 pontos de apoio, e que no caso dele se dá através da normatização, através da assistência técnica e na busca ativa no engajamento com a sociedade. So we set rules and regulations and we enforce those to protect the water resources and meet our needs. Então, eles estabelecem regras, através da normatização, regulamentando atividades e ações para que sejam atingidos os fins de possibilidade de fornecimento da água. We help local governments pay for projects that otherwise they wouldn't do or wouldn't get done as fast as they needed to be done through financial incentives. Através de financiamentos econômicos, eles ajudam governos locais a implementar projetos que sozinhos eles não conseguiriam. And we educate the public about their role and what they can do to help conserve the water resources and protect the water resources. E eles trabalham com a comunidade para que, de forma colaborativa, as pessoas possam saber qual o papel na conservação da água e dos recursos hídricos. Próxima, por favor. So this slide is about our cooperative funding program. This is a cost-sharing program where we help local governments pay for critical projects to get them done. Então, como exemplo, esse programa de financiamento cooperativo em que eles financiam governos locais e entidades locais para que elas possam fazer aquilo que é necessário fazer. It's usually a 50-50 costs, and since 1988, the district has contributed about $1.6 billion in projects. And when you combine that with our partners' investments, that's over $3 billion in investments in projects. Esse projeto prevê custeio de 50% estatal da agência e 50% das outras entidades. E desde 1988 já foram 1,6 bilhões custeados pelo distrito. E se levar em consideração outros financiamentos também custeados por outros parceiros, chega a mais de 3 bilhões. Our 5-year average spending for the last 5 years has been about $53 million in cooperative funding, and that doesn't include another $25 million in projects that we take the lead on, which we call district initiative projects. Então, nos últimos 5 anos, a média de investimento é de 53 milhões de dólares. Isso não inclui 25 milhões de dólares que são projetos em que eles são os principais investidores. Esses são os custeados, são os em parceria. Próxima, por favor. So this slide shows it, like any investment, if you compare this to, say, a financial investment, you don't want to put all your money in one area. You want to diversify, and really the key to water supply is diversifying. And so, we're looking at not only using groundwater, using surface waters, reclaiming wastewater and reusing it, reusing stormwater, and then conserving what we have, not wasting the water that we have. Então, a lógica da diversificação das estratégias ele equivale a investimentos em que você tenta ter a maior diversificação possível. Então, não só estão falando da água subterrânea, mas também da água superficial, da reutilização de água, da conservação desse recurso e também a destinação das águas de chuva, águas pluviais. Próxima, por favor. So this slide, reclaimed water is wastewater that's been retreated to a high enough level so that it can be used for a beneficial purpose. Água reutilizada é aquela água pluvial que foi tratada de forma que ela possa ser utilizada para de forma útil. O processo de utilização se dê dentro do nível de tratamento que ela teve.
In our district, 52% of the wastewater that's generated in our district is reused for beneficial purpose. And if you want to compare that to our country as a whole, only 7% in our country as a whole is reused for beneficial purpose. We reuse 52%. Michael, when you mean wastewater, you mean sewage? Yes. Tá, então, Treated, highly treated. então, quando eu falo de água, não estou falando de água pluvial, não, desculpem a tradução. Isso é de esgoto. Então, é água utilizada no esgotamento sanitário. 52% da água utilizada para esgotamento sanitário passa por um tratamento que a torna hábil para usos úteis após tratamento. Então, 52% do esgoto é reutilizado na forma de água para tratamentos compatíveis com essa natureza. And while we're happy to be at 52%, our actual goal is to beneficially reuse 75% of our sewage or wastewater. E apesar de eles estarem satisfeitos e orgulhosos dessa liderança de 52%, o objetivo é chegar a 75% do esgoto sendo fonte de água reutilizável após tratamento. Próximo, por favor. So this slide is basically what this slide is showing is that green line that's going down is showing the per capita. In 1987, our per capita was just below 150 gallons per day use. You can see down in 2017, we're down to around 100 gallons per day per capita. Então esse desenho está mostrando em verde qual tem sido o uso per capita de água no distrito. Então, enquanto em 1987 tinha cerca de 150 galões de água sendo usado por pessoa, isso vem diminuindo até chegar em 2017 na proximidade de pouco mais de 100 galões de água per capita per capita de uso. And we've been able to do that because we've enforced our regulations. We've provided financial incentives to develop reclaimed water, which takes the weight off the per capita because that's not included in the per capita. And we've reached out and educated people about things they can do to conserve water. Isso se deu através de regulamentação que onerou o uso e estimulou o uso, a reutilização dessa água de esgoto e também atingindo a população educada para que a população pudesse assumir seu papel na conservação desse recurso. Próximo, por favor. So this has several different elements, and I'll just walk you quickly through the three main elements. First, those green bars that shoot up, that's groundwater use. So you can see that there's a general trend downward in the amount of groundwater we've been using to meet our needs over this time period. Tem muitas figuras, ele chama atenção para as colunas em azul, em que vocês veem que existe uma diminuição do consumo de água do subsolo no geral, ao longo do tempo. The green line, the dotted green line, is population growth over that same time period. A linha verde com pontos é o crescimento populacional durante esse mesmo período. And then the orange line is total water use, not including reclaimed water, but total water use of the other sources. E a linha alaranjada é o total de água utilizada, não só as águas reutilizadas, mas o uso total de água durante esse período. So you can see that despite a growing population, we've not only been able to reduce groundwater use, we've been able to maintain or actually slightly decline total water use over time by using all those tools in the toolbox. Então vocês percebem que apesar do aumento da população, não só houve uma redução nas barras da água subterrânea, mas também o uso da água, de modo geral, isso se deu exatamente através daqueles instrumentos tratados anteriormente. Próximo, por favor. I just wanted to mention I've been focusing a lot on water supply, but we do a lot of environmental restoration projects. And this slide here shows all the projects that we've done, and you can read the numbers on it yourselves. I'm not going to repeat all of that, but just shows the extent
of the number of environmental restoration projects, the number of acres that have been treated, and the numbers of acres that have been restored over time. Ele está tratando aqui principalmente sobre o abastecimento público de águas, mas um outro projeto muito importante sobre a responsabilidade deles é a restauração e a proteção de corpos d'água. Então, a gente tem acesso ali aos dados do slide, mostrando que há uma grande quantidade de locais e de corpos d'água que estão sendo restaurados, inclusive com os dados de área, tamanho da área protegida. Próximo, por favor. So, and now I'm gonna finish up with, I promised to talk about our regulation program. These are the three types of permits that we deal with. Então, para encerrar, ele mostrou o banquinho, né, o trípode ali, quais são os três principais instrumentos de regulamentação que eles utilizam. First, I'll talk about water use permits, and Tim did an excellent job of explaining water use law and how it varies across the nation. Ele vai primeiro tratar exatamente da questão que eu vou traduzir como outorga de águas e como isso, ele agradece o Tim pela explicação como isso funciona no país. We have a lot of complicated language about conditions for issuance, what you have to do to get a permit, but really what it boils down to are three basic things you have to provide reasonable assurance for to be able to get a water use permit. Existe uma linguagem muito complicada sobre como e quais são as condições a serem atendidas pelos requerentes, mas é basicamente resumindo o quanto e para que você precisa dessa água, essa demonstração mínima necessária. So a water use permit, by the way, allows the permittee to use a limited quantity of water for a specific period of time under certain conditions. Essa outorga dá a um determinado usuário para uma determinada finalidade por um certo período o direito de usar uma quantidade estabelecida de água. To get a water use permit, one of the first things you have to show is an actual need. And so what does that mean? Well, if you're a farmer, you have to tell us what type of crop you're planting, how many acres you're growing, what type of soils you have. We'll look at the rainfall, typical rainfall in that region, and that all goes into a model that calculates how much water, supplemental irrigation you should need to grow those crops. A primeira coisa que qualquer aplicante precisa demonstrar é qual é efetivamente o uso, a necessidade. Então, como exemplo, se for para a irrigação, esse requerente deve demonstrar o que está plantando, quanto está plantando, quais são as condições hidrológicas do solo que ele está plantando, quanto que ele prevê. Eles vão fazer uma análise de previsão, de precipitação, para saber qual a quantidade necessária efetivamente para aquela quantidade requerida. For public supply, we look at the last 5 years of use, and we figure out what the per capita is associated with that. And then we project your population growth over the term of the permit, and we help that decide how much water that you need. And we have a maximum cap of 150 per capita, but most people are far below that. Se essa outorga se der para concessionário de fornecimento de serviço de água pública, eles têm que dizer qual tem sido a quantidade de água utilizada nos últimos 5 anos, a expectativa de crescimento da população, e eles fazem um cálculo para saber quanto de água vai ser necessária para suprir essa demanda para abastecimento público por um concessionário. So just because you have a need doesn't mean you get the water. After you prove a need, you have to show two things. One, you have to show that you're not going to interfere with someone who already has a permit to withdraw water. So you can't take so much water out that someone who already has a permit can't take the water they're permitted to take. And you also have to show that taking that water out is not going to harm the water resources. Demonstrar a necessidade da água não quer dizer que você vai ter direito ao uso dessa água. É também necessário mostrar que aquela água retirada não vai interferir com outra concessão, outra outorga anteriormente concedida, e também que o uso dessa água não vai comprometer a qualidade
do recurso. So the idea behind this is it's a fair process that everyone knows coming in what they need to do to get a permit. So it's not based on popularity. And one key component I want to mention that I didn't talk about earlier was that we have a governing board that oversees us and makes our big policy decisions, and they are all appointed. And the reason that they're appointed, one of the reasons why they're appointed rather than elected, is because making decisions about water is too important to have it potentially corrupted by people who have to worry about getting elected. Então ele faz a referência de que essas decisões são tomadas com base técnica. E é bem importante, a gente não tratou disso ainda, eu faria essa pergunta inclusive, é que eles são uma entidade técnica que é de natureza técnica, mas tem a governança toda independente, na medida em que eles são governados por um conjunto, por uma mesa diretiva de pessoas que são indicadas pelo governador, ao contrário da maior parte das funções públicas nos Estados Unidos, inclusive no sistema judiciário, não é por eleição, e isso tem a razão de que não é uma base de as decisões não são tomadas com base na popularidade delas. Eles são técnicos e eles respondem a um corpo independente que é indicado diretamente pelo governador. E a razão disso é que nem todas as decisões sobre o uso da água são populares. E a gente tem gente que trabalha no IAT que pode atestar isso, né? Próximo, por favor. So the next permit is environmental resource permits. And this has to do when someone wants to come in and build a development, not a single family home, but a subdivision or a large commercial development. Eu distingui, vocês perceberam, eu falei em outorga quando dizia respeito ao uso de água. O termo genérico nos Estados Unidos é permit, e aqui ele trata de permit que eu traduzi por licença. Então, toda vez que alguém tiver interesse no estabelecimento de um empreendimento que afete, ele precisa de uma licença. If you come in and build a development or a large commercial development on land that previously hadn't been developed, you're putting down a lot of impervious surfaces, which means that you're increasing the runoff going off the property, and you're also potentially sending pollutants off their property. It's that non-point source that Tim was talking about earlier during his presentation. Pois a exigência se dá quando você vai desenvolver, vai empreender numa área natural, uma área que não tinha construção, por conta de toda a quantidade de área impermeabilizada, a partir não só da água superficial, mas também a poluição decorrente dessa impermeabilização, que é a fonte não pontual de poluição que o Tim estava falando, que por conta disso você precisa de uma licença para empreender. So one of the things that you have to do as part of this permit is you have to ensure, one, that the water doesn't flow off the property at a faster rate post-development than pre-development. And you also have to provide water quality treatment of the water before it flows off the property. Então, uma das exigências é que a água que sai dessa propriedade impermeabilizada não tem uma velocidade maior do que aquela que ela receberia. E também que a qualidade da água que vai sair da área desenvolvida, da área licenciada, da área empreendida, respeite os padrões estabelecidos. And so the way that you generally do that is you build a stormwater pond that collects the runoff, holds it on the property, releases it at the same rate that it would have left before the development, and while the water's in the pond, it's receiving water quality treatment. E o mecanismo normalmente utilizado para atender esses dois critérios é a construção nesses empreendimentos de um pequeno lago de retenção da água. Então, a água que escorre pela área impermeabilizada é destinada a esse lago e, portanto, diminuir a velocidade, atendendo aquele requisito, né, da velocidade de água que sai da propriedade para as outras, e durante esse processo, por um processo de decantação, você também diminui os impactos poluentes dessa água que fica contida numa lagoa de contenção.
The last thing with that permit is we now understand, after decades of looking at it, the importance of wetlands. Wetlands really serve as like the kidneys of the natural systems, storing, treating water. So if you're going to impact, well, first we try to avoid impacting wetlands, and then if you're going to impact wetlands, you have to make up for those losses by mitigating for those losses in that region and make sure that you don't have that loss of function from those wetlands. Depois de décadas, né, de experiência, eles têm noção, têm o real valor das áreas úmidas que funcionam como rins para as águas, no sentido de filtrar essas águas e também de manter essas águas e, portanto, qualquer impacto sobre áreas úmidas tem que ser, no mínimo, mitigado. Próximo, por favor. And then the last type of permitting, and this is really the simplest, is simply well construction permitting. If you're just putting in a well to get a small amount of water for your home, you don't necessarily need a water use permit, but no matter what size well you build, you always have to get a well construction permit to make sure that it's built appropriately, not creating pollution and not wasting water. Última espécie de autorização, ou seja, que eu traduzi por outorga da licença, é essa licença para perfuração de poços. Se for um poço pequeno, uma pequena quantidade de água por uma unidade habitacional, talvez não seja necessário, mas se for um poço maior, tem que ter o licenciamento específico, garantindo que não vai haver poluição. Próximo, por favor. And then finally, I wanted to thank you for the invitation to come here. I've really enjoyed it. I hope we can resume our summer trip sometime with the organization that we've had in the past. And I just want to put a shout out to Berto. Somebody needs to buy him a drink because he's done a heck of a job. So thanks a lot, Berto. You're welcome. Então, ele agradece a oportunidade, ele espera que a gente possa retomar as nossas visitas físicas ou ampliá-las, né, professor Jefferson? E espero que alguém possa me pagar uma bebida depois disso. Obrigado. Thank you, Michael. Estamos abertos para as perguntas. Ele está à disposição e feliz de responder a qualquer pergunta. Oi, boa noite, pessoal. Professor Robertson, enviaram algumas perguntas. Eu vou ler a primeira aqui para você, se você puder traduzir, por gentileza. O Márcio Santos perguntou ao Tim como é o sistema de tratamento de água para consumo humano nos Estados Unidos e se os americanos bebem água direto da torneira. We have a question from Márcio Santos. Márcio Santos is a former student. He's an employee at Sanepar, the state agency for water supply in Cianorte. And his question goes to both of you, is how is it the system treatment for human consumption in the United States? Oh, he wrote it in English. Do you Americans drink water straight from the tap? Tap water? Right. Many people do. A lot of the kind of funny thing is a lot of times people buy bottled water because they think that they're getting something that's pure, but in fact, water that comes out of the tap from a municipal water supply actually has more treatment and more protection of it than what's in bottled water. That's not to say that there aren't some problems that have happened from time to time, but many people do drink from the tap, but some others decide to use filtered systems or use other things to drink. Ele começa I drink from the tap. O Tim diz que ele bebe direto da torneira. O Michael disse que é interessante, muitas pessoas tomam água envasadas. Algumas vezes as águas são envasadas de fontes municipais que são abastecidas pelo distrito. E muitas vezes, já houve problemas no passado, existem problemas pontuais, mas basicamente as águas tratadas, elas têm muitas vezes um controle maior do que em fontes naturais. Quiser perguntar, você mesmo, Márcio, por favor, fique à vontade. Tá, ok. A Raquel e a professora Cristiane fizeram uma pergunta parecida, se existem pontos de conflito pelo uso da água por seus usuários, e como eles são administrados. I don't know if you saw that in
On the chat, Professor Cristiani says, I would like to know if there are water conflicts on the part of users, and if so, how these conflicts are managed. You want to handle that one, Tim? Well, different states have different systems. And I'll let Mike talk about where there's conflicts in Florida. But for example, out west where there are more of them, Colorado has a system of water courts, special courts that adjudicate water rights. In other states like California or some others, or Arizona, it's done more within an agency level with a possibility, an administrative level with a possibility of appeal. I would say that with regard to groundwater withdrawals and wells, most of the states have modified even your old prior appropriation. It's still with regard to surface water, but groundwater, there's been modification of it that is intended to protect against unlimited withdrawals. So that is essentially subject to some state supervision today. That mitigates some of what you're talking about. Mike, I just one question about this. But here in Brazil, we try to resolve or solve these problems with states don't put on justice, don't put in law, okay? But only don't have according, you put in law. In the United States, the same thing, or go to the Department of Justice. Oh, well, sometimes there's disputes between states. Like, for example, there was just a dispute that went to the U.S. Supreme Court between Florida, Georgia, and Alabama over the amount of water coming to and the quality of the water that came to Florida through the Apalachicola. And the U.S., that's dealt with at the Supreme Court level. That case, they found Florida didn't have a case, but there are compacts, which essentially are treaties between the states that adjudicate, sort of manage how much water a state is entitled to. So the big ones, the Colorado River is one of the biggest ones. Yeah, there's a deals with those three states, Florida, Georgia, and Alabama, over the Appalachian River. Então, deixa eu dizer, por favor, a primeira pergunta ainda, a primeira resposta, a Cristiane foi que depende de cada estado, como a gente viu no sistema no começo da apresentação dele. No estado do Colorado, por exemplo, no oeste, onde há menos disponibilidade de água, existe um tribunal judicial das águas. Então, as questões são decididas num processo, se não judicial, quase judicial. Cada estado vai ter a sua fórmula. Na Califórnia, no Arizona, existem tribunais administrativos. Então, vai ser dentro da esfera administrativa dos órgãos de gestão dos recursos hídricos que vai existir um processo administrativo quase judicial para resolver. Isso normalmente se dá na água superficial. Em relação à água subterrânea, os estados estão criando legislações novas e tentando criar mecanismos para a resolução alternativa de conflitos. Aí o professor Jefferson falou quando da intervenção do Departamento de Justiça, que corresponde ao nosso Ministério de Justiça. A partir daí o Tim falou que existem questões que envolvem os interesses dos estados. Ele deu exemplo da bacia do rio Apalachicola, que vem das montanhas, das montanhas do leste dos Estados Unidos e que saem da Geórgia, do Alabama e chegam na Flórida. Essa disputa entre os estados federados chegou à Suprema Corte, que não considerou que a Flórida tem o direito de receber uma quantidade mínima de fluxo da água nesse caso específico. Então, existem esses mecanismos. Eu sei onde a Cristiane está querendo chegar. Eu vou perguntar para o Michael sobre o papel dos comitês de bacia sobre isso. Michael, can you explain to us the role of the board, the governing board of the districts, and Sure. if they have Well, the governing board, they are appointed, unpaid volunteers who represent various interests, and their role is really the big picture.
Their role is to set our budget, decide where we spend most of our money, and to decide big policy issues. But they're not necessarily water resource experts, so they don't get into the day-to-day running of the operation of the thing, but they set the big picture, the big policy kinds of decisions that as we move forward, that sort of direct us where we want to go. Eu perguntei do papel desse órgão, essa colegiado governante dos distritos. Ele disse que são pessoas voluntárias, não remuneradas, que tratam basicamente das políticas macro, dão as indicações. What about when there are disputes among users? Well, you know, that is interesting. I was thinking about that. Quick story, many years ago, we had a water management conference, and one of the topics was what's called competing applications, which is what happens when you have two people that are fighting over the same water. And this conference brought together all the best minds in the state to talk about it, and they got together and they talked for an hour and hashed it out, and at the end, the solution was avoid competing applications. Acabou com uma história, ele contou uma história em relação, e quando há um conflito entre usos e interesses. Ele se lembra de alguns anos atrás, eles fizeram uma ampla conferência sobre isso, com as melhores cabeças do Estado na matéria, e depois de árduas horas de discussão, eles chegaram à conclusão que a solução é não emitir outorgas para usos conflitantes. And one of the things that we've done to try to avoid that situation happening, because we have limited groundwater, and because alternative water sources are so expensive to develop, and it makes more sense if you build them on a large scale, by helping to fund large-scale alternative water supply projects with public suppliers, we're freeing up the cheaper groundwater for the farmers, people who couldn't afford to do that, build those kinds of systems. So that's one of the ways that we're avoiding getting into that situation where you have two people competing for the same water. Então, eles estão tentando criar soluções em que evite essa disputa de pessoas pelo recurso. Eles tentam estabelecer por grau de quantidade de recursos e tentam estabelecer formas alternativas, inclusive através de outras formas de acesso. Isso se dá pela pouca disponibilidade, a disponibilidade limitada de água subterrânea e pelo custo dos processos de reutilização de água. There's another question from here from Professor Sinclair, who's visiting me. That's why I'm wearing a mask. He asks, do the permitting process allow for public input? Do people have access and can dispute the issue of a permit? You want me to do that one, Tim, or? Let me translate to Portuguese first. O Sinclair perguntou se há possibilidade de participação pública no processo de licenciamento ambiental. Okay, so I'll tell you probably more bluntly than I would normally say this out in public. Yes, absolutely. Our process allows for the general public to comment on permitting, and they are allowed to. And all our decisions are made through public processes. People are able to make comments. They're able. But the challenge here, really, when you get past that sort of thing, is that the decision-making on permits, whether it's a water use permit or environmental resource permit, is based on science. And the fact is that most of the time when the general public's getting involved in a permit, their involvement is not based on the science. It's based on they just don't want something to happen at a certain place. So it's very seldom that we get something from the general public that is truly technical enough and direct enough to affect a decision that we're going to make on a permit, because the permit is based on technical information. Ele vai dar uma resposta mais abrupta do que talvez ele desse na maior parte dos lugares. Ele diz que, em relação a todo mundo tem direito de acesso, de participar, de fazer comentários sobre todas as decisões que eles tomam. Mas a liberação ou não de outorgas ou de licença responde a um critério estritamente técnico.
E na maioria das vezes, quando há dúvidas a partir do público, não é por critério científico, mas sim pelo desejo que algo não aconteça naquela região. E, portanto, acaba que a efetividade não é tão grande assim nessa participação, porque o critério é técnico e normalmente esse questionamento não tem a mesma natureza. You know, I might just supplement that by noting the permits you would get from the Water Management District for anything like this are not the only permits that would be needed. You would also need probably some permits from the local government, the county and the city. You may well need permits from, you know, Corps of Engineers or the state. And so there are a lot of levels at which, if something is very politically charged, it can be dealt with, and it's not always going to happen at the water. I mean, I'm thinking about some of the ones that happened, I think, in the St. Johns River Water Management District with regard to a bottled water near Silver Springs or something like that. So it does happen where they're very disputed. O Tim acrescentou que projetos muito polêmicos não se limitam normalmente às autorizações, licenças outorgadas da instituição do Departamento de Gestão de Recursos Hídricos. Normalmente outras licenças e autorizações são necessárias, seja pela autoridade local, governamental, ou seja por departamento, por exemplo, de proteção ambiental. Então, se aumenta a possibilidade de participação pública nisso. Yeah, if I could just give an example from the environmental resource permitting side, you know, when someone comes to us for one of those permits, it's not an issue of whether or not we think it's a great idea to put a subdivision in a particular place or a commercial development in a particular place. That's a land use issue, and land use issues are decided by local governments. So that's really where you attack that, as Tim was talking. But what happens a lot of times is people try to stop that at that level and fail, and then they come try to use our process to get to it. And at that point, you know, the ship's done sailed. You know, there's just a land use decision has already been made, but that's solely a local government decision. Ainda nessa questão de potenciais polêmicas, ele diz que, por exemplo, eles não dão. Eles, do Departamento de Gestão de Recursos Hídricos, eles não se manifestam sobre a conveniência ou não da implantação de um loteamento ou de uma outra empreendimento. Isso se dá através das leis de uso de solo, que normalmente são de atribuição dos municípios. O que acontece é que muitas vezes as pessoas que não conseguiram impedir esse empreendimento a nível de uso de solo tentam usar os mecanismos existentes na gestão de recursos hídricos para conseguir esse objetivo. Só que essa é uma decisão tomada. Ele usou a expressão, os navios já tomaram o rumo do mar aberto. E, portanto, não há muito o que fazer. Professor Jefferson. Desculpe, eu tenho um compromisso agora, né, com o familiar. So sorry, but I might apologize, but now I have a familiar appointment with my wife, okay? And my pleasure, our pleasure, and our doors of Prof. Agua is open to your institutions, okay? And the change of knowledge is so important for us. Much more than money. For us is knowledge and the change of opportunities, okay? Thank you very much. Have a good, wonderful weekend with your family. Take care. Take health, okay? Vasai. And so good, okay? Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Boa noite para todo mundo, muito obrigado. Desculpa eu ter que sair mais cedo, mas a família, né? Como a gente fica o dia todo sem ver, tem que ficar um pouco perto, tá bom? Grande abraço, cuidem-se bem, viu? Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Thanks for the invitation. Obrigado, Jefferson. Obrigado, senhor. Bye, bye. Thank you. Posso aproveitar esse pequeno silêncio para fazer um comentário? Vejam bem, o que ficou muito claro aqui de tudo que foi exposto é que há um enorme abismo em torno da ação das autoridades
entre os dois países. Né? Nós não somos acostumados no Brasil a trabalhar com políticas macro. A política macro, ela define objetivos claros, ela define regras, como o Michael colocou, né? A partir do momento em que a decisão foi tomada, a questão nacional deveria se limitar ao aspecto técnico, mas nós acabamos tendo um grande debate político. Então, o que nós vemos, em termos da lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, estão me ouvindo, não? Então, em termos da Política Nacional de Recursos Hídricos, nós vimos a criação de agências de água, comitês de bacias hidrográficas, conselhos nacional e estadual de recursos hídricos, e vimos como a classe política brasileira vem implodindo todas as iniciativas para tornar isso realidade. Então, eu penso que no meio acadêmico, nós que temos conhecimento da importância desses organismos, da importância de toda essa ação, nós deveríamos discutir mais sobre a implementação dessas políticas macro, para que isso pudesse se tornar realidade. Eu me lembro, o Paraná, lá atrás, cerca de 12 anos atrás, ele criou comitês de bacia hidrográfica, ele iniciou o trabalho para a construção das agências de água, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, e simplesmente, no momento em que veio um novo governo, ele revogou todas as decisões tomadas anteriormente, e tudo aquilo se desfez. A sociedade civil se mobilizou. Eu me lembro, eu participei de inúmeras reuniões no Comitê de Bacia do Rio Pirapó, aqui em Maringá, com empresários, com líderes da classe política, com representantes da sociedade civil, com representantes de todos os tipos de uso dos recursos hídricos, visando formular uma ação para aquela bacia hidrográfica. E tudo isso ficou simplesmente esquecido. Então, eu gostaria de deixar essa preocupação para que vocês, no próprio Água, pensassem um pouco em termos de nós transformarmos toda essa intenção transformada em lei, consubstanciada em lei, transformar isso em realidade. É extremamente agradável. Há mais de 20 anos nós visitamos os comitês de gerenciamento de água no estado da Flórida. Então a gente vê como isso flui normalmente, como há uma integração entre o poder público e coletividade, entre os diversos usos da água, para que haja uma preservação dos recursos naturais. E como a Flórida conseguiu administrar tudo aquilo, de um imenso pântano, de um país com milhões de habitantes, que poderia ter sido resultado num enorme desastre ambiental, como a água é gerenciada, tantas águas superficiais quanto subterrâneas, e o uso do solo como age em harmonia com a água. Desculpem abusar do tempo, mas eu creio que essa preocupação deveria ser importante para que esse debate voltasse para a academia e pudéssemos tentar tirar essa intenção do papel. Paulo Roberto is taking the chance to talk to us on the need for people from Prof. Agua who will study on water management and regulation to make sure that they take out the ideas from the plans, from the statutes, from the language, and make it a reality when it comes to management of real resources and something on the sense. So there's another question here from Professor Cristiane. She said, in south of Brazil, we are suffering from the lack of water, a shortage of rain and water. I know that you have suffered shortage of waters as well. What actions you suggest for us to face this problem? Well, I mean, I can just say from our, and I don't know if Tim, if you want to jump in, but just from our water management district perspective, what we do is we have
included in our regulatory program with all the things we do, we also have the ability to declare a water shortage. And when we declare a water shortage, we can put restrictions on water usage. And so we can identify certain things that need to be reduced, something that often people from other countries find a little bit hard to imagine why we do this. But our public supply, it can be up to 50% of our public supply is going toward outdoor irrigation, which is a significant amount. So there are all kinds of things we can reduce the amount and levels of uses during those times when we're facing those droughts, and you just try to get through it the best that you can. The worst one we had was in 2000 in our district. That was a drought of a century. And that was pretty hard. We had some pretty harsh restrictions in place for a while, but you know, eventually it rains, and and then you kind of forget about it. But... Em relação à pergunta da professora Cristiane sobre crise hídrica, eles tiveram uma grande crise no ano de 2000, foi a pior do século. Talvez eles tenham a capacidade de declarar uma shortage, uma situação de falta de água, e através da qual eles podem regulamentar alguns tipos de uso. Parece absurdo para pessoas de outros países, mas até metade do consumo da água tratada deles vai para gramados, né? Para ambientes de gramados e de campos de golfe. Então, esse é um dos exemplos de água cujo uso pode ser impedido ou diminuído, entre outros, e quanto mais grave, mais restrito fica essa proibição. Eventualmente chove. Eles tiveram um exemplo no ano 2000, que foi a pior crise hídrica na Flórida, e algumas restrições podem ser implementadas. I would add just to that in our Tampa Bay area, we have what I would consider probably the most drought-proof water supply you're going to find. And the reason for that is that it's a combination of groundwater, surface water, above ground storage, in-ground storage, desalination, reclaimed water. You know, so it's that diversity that allows you to, because usually what happens with droughts is the first thing that's affected is surface flows. So if you're totally dependent on rivers and things, you got nowhere else to go. But if you got a groundwater to go to, or you got desalination you can pick on and step that up during the drought, you have other sources that can help you along with the conservation measures that you do. Em relação a isso, a importância deles terem essa diversidade das fontes. Se todo o sistema se basear simplesmente na água superficial, na ausência dessas tem um problema. Agora, se há diversificação através do uso de água subterrânea, inclusive a estocagem subterrânea de águas de chuva, que é um processo que eles fazem. E alguém podia perguntar sobre isso. O reuso de águas de esgoto tratado, processos de dessalinização, significa que se você tem uma estratégia diversificada, você tem condições melhores de passar por períodos de restrição. Can you mention a little bit more about groundwater storage? Groundwater storage, yes, it's called aquifer storage and recovery. We actually pioneered that here in Florida in our district. And it's what it is it's taking water and it's treating it. You have to treat it first, but treating it and then putting it into the ground in an area where you know it's going to pretty much stay there, and then pulling it back up and using it. You know, the benefits to that are you don't have evaporation that happens, you know, in an above ground thing. You don't always get, well, you don't ever really get 100% of what you put in, you get back. And there are sometimes some chemical reactions that you have to deal with. So sometimes putting that water in the ground can free up arsenic and things, at least temporarily. So there's different kinds of things you really have to look for and protect against, but it is a good method and we do use it here. Para ele dar um pouco mais de detalhe para o que é isso de estocagem subterrânea de água, que é um processo interessante, que eles foram pioneiros no estado da Flórida. Eles tratam água pluvial, precisa ter um tratamento prévio, e eles estocam essa água no subsolo, em locais que eles sabem que essa água vai permanecer, que não estejam contaminada. Isso não é um processo 100%, por exemplo, eles aprenderam que essa água causa reações químicas e pode liberar arsênico, por exemplo,
mas tomando os devidos cuidados e mediante tratamento, eles podem assegurar a quantia dessa água no subsolo, o que evita a perda de água por evaporação, que acontece quando essa água está estocada na superfície. E esse é um processo que eles têm utilizado em alguma medida e foram os pioneiros. Professor, a Alana fez uma pergunta se existem parcerias com a comunidade escolar como projetos de educação ambiental para o ensino básico. We have a focus on that, Michael, on environmental education with communities, schools. Do you have programs in which you educate school kids on water use? We do. It's not nearly as much as I'd like. You know, we've had some changes in philosophies over the years as different administrations take control, and education doesn't have youth education in schools. It was reduced to focus on some other things, but we do have a program that's available to all the school districts in our district. We educate about 20% of the students in our district. About 150 to 170,000 students receive some water resource education from things that we provide, and includes both pre and post testing. So we know that there's knowledge gain from it. Robertson, o microfone. Obrigado, desculpem. Sim, eles têm um programa, não é nem de perto tão extenso quanto ele gostaria. Houveram muitas alterações nas prioridades em relação ao sistema educativo na região, mas eles têm sim programas e trabalham com escolas. Ele deu um número entre 150 mil e 170 mil alunos na região dele, e eles desenvolvem trabalho sim de educação ambiental e de utilização racional dos recursos hídricos. Ok. O Márcio Santos perguntou se, além das regras estaduais mencionadas, existem outras específicas para a fonte de abastecimento. Tim, Márcio again asks, in addition to state law, do you have specific law when it comes to public use? Do you have specific legislation that deals with water that's going to supply water for people? Yes, yes. There is a law called the Safe Drinking Water Act that provides that water that is going to citizens for drinking has to meet certain qualities. That's the law that I said, and it's a national law. Florida has its own version of a law that's actually more strict, that provides even higher standards in Florida. And it's implemented, so for example, it's implemented in part by the Water Management District, but then in part it's administered by the local utilities and the local governments, which usually get the permit from the Water Management District to extract the water, treat it, and give it to the citizens. Então, sim, Márcio, existe uma lei federal da qualidade da água potável. Essa é o exemplo, inclusive, da lei federal, que ele disse que a versão estadual dessa mesma norma é mais restrita, e, portanto, por isso que é aplicada, e que estabelece parâmetros de qualidade que devem ser obedecidos para o fornecimento de água para consumo humano. Eu gostaria de saber sobre os processos de licença, né, pelos órgãos responsáveis, se são processos rápidos, se são muito burocráticos. Como é que funciona? How long does a permitting procedure take? Is it too bureaucratic or it's speedy? Good question. Yeah, water supply permitting, or is that the kind of permitting that you're talking about, or? Yeah, something that you wanna touch on. Well, the permitting process can go very quickly. It's really dependent on the quality of the information that we receive from the applicant. So, in other words, to get a permit, you have to provide reasonable assurances as the standard that you meet certain conditions. And we need information from the applicant to be able to demonstrate that. And sometimes we don't get the information as
well as good of information at the beginning, and we have to keep asking questions. Generally speaking, when we receive a permit, we have 30 days to look at it and respond, and then we can ask more questions, and then they have 30 days to look at that and respond back to us. So it could go very quickly, or it could take a year or more, depending on the quality of the information. If we're getting our questions answered, we can make a decision fairly rapidly. I think for some permits like ERPs, I think we're averaging about 25 days, 28 days or something. It's fairly quickly that we're able to turn around, because a lot of these are smaller permits. Depende da qualidade da informação. Como há uma exigência para que a pessoa que está requerendo a licença preste informações, quanto mais bem informado for o departamento, mais rápida será a resposta. Muitas vezes é necessário a complementação de estudos. Então, formalmente, eles têm 30 dias para receber e dar uma resposta. Nesse prazo, eles podem requisitar novas informações, que podem vir por 30 dias. Então, isso pode demorar mais, mas pode ser rápido, dependendo, mais uma vez, da qualidade das informações que foram fornecidas ao distrito pelos requerentes. Ele diz que algumas das licenças mais simples, de outorga mais simples, podem levar entre 20 e 25 dias. Mas, quando ele falou anteriormente, nesse processo de informação, pode levar um ano também. Ok. A Josi perguntou qual órgão ou instituição que legisla sobre o controle da água para poluentes provenientes da agricultura, em específico os agrotóxicos. Which authority creates regulation on water quality when it comes to pesticides? When it comes to, I didn't hear that, the last part of that. When it comes to what? Pesticides. There are some pesticides, okay. a lot of the laws deal with the pesticides themselves and with how you dispose of pesticides. So in other words, they're not focusing on the water, but they're focusing on the pesticides. And there's pesticides, and there's another one for hazardous waste, and how they are disposed of and how they have to be cleaned up. So the unlawful disposition of them in the water. A resposta do Tim, até quando a gente estava conectado com ele, é de que existe legislação específica para tratar não só de agrotóxicos, mas também de outros resíduos perigosos. Então, qualquer infração na disposição inadequada de agrotóxicos e de resíduos perigosos criam violações em si que são tratadas naquela legislação. Tem efeitos sobre os recursos hídricos, mas não são tratados nessa esfera. And in the state of Florida and most states, the Department of Agriculture works with the environmental agency to identify some best management practices so that farmers that keep within those practices in the way they manage their land and the way they use permitted, licensed products will not be liable. But if they depart from that, they may be. Na Flórida e na maioria dos outros estados, o Departamento de Agricultura, assim como as entidades de proteção ambiental, trabalham com proprietários rurais para garantir que as pessoas façam uso das melhores práticas, usando recursos e técnicas licenciadas e previstas. Se as pessoas fogem desse padrão, existe toda a responsabilidade administrativa sobre isso. Deu já? Pelo horário? Eu estou bem, mas não sei se os participantes lá de longe estão animados ainda. As perguntas enviadas finalizaram aqui, professor. Não sei se mais alguém quer complementar. We are done with the written questions. Professor Eudes, quer perguntar se tem mais alguém? Encerrar? Agradecer? Nossa, agradeço, né, todos pela disponibilidade, né? Foram várias questões. Se alguém tiver mais alguma questão para finalizar, não sei se alguém gostaria de comentar alguma coisa. Professor Eudes, thank you both for the presentations, for the disponibility. The floor is open for any last questions or comments. Let me just say that I'm a professor at the law school at the University of Florida.
there's no way I could have a class meeting at 6 o'clock on a Friday night. Get this amount of engagement. I'm amazed. So it's impossible. And I also do want to also just to note I see several very old friends, Paulo Roberto Pereira de Souza, Luis Araújo, Julio Paloni, some friends as well as Sinclair Honorato dos Santos, I think, who's with Berto, that are my friends from many decades of working together. So I welcome some new colleagues. Sim, é professor da Faculdade de Direito da Universidade da Flórida e ele está abismado pelo fato de a gente, numa sexta-feira à noite, estar atento nessa apresentação. Isso jamais aconteceria lá. Ele aproveita a oportunidade para ver algumas pessoas que eu convidei, que né, estiveram lá e são amigos dele nesses 20 anos de relação, como o professor Paulo Roberto falou. Michael, your last... What's that? I'm sorry. Just say bye to us. Oh, okay. Hey, listen, thank you very much. I've enjoyed it. I'd love to get some time when I could, ask you guys some questions where we got enough time to do that. But I always love our exchanges and really appreciate the opportunity. We love the partnership. Want to keep it going. Então, o Michael diz que ele gosta muito das apresentações. Ele prefere quando ele tem tempo de fazer perguntas para a gente. Ele gosta muito dessa troca de experiências e nos agradece pela oportunidade. We thank you both. Thank you. And Thank see you. if we can Thank you. Go forward. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, obrigado. Até. Tudo bom. Oi, bem.